Substituto de Arrascaeta contra o Inter ainda é mistério. Veja as opções do Flamengo. Carrascal não estreou contra o Mirassol, gerando mais dúvidas. Luiz Araújo, Plata e Saúl estão entre os candidatos para a vaga do suspenso uruguaio no jogo da Libertadores. Arrascaeta teve uma atuação de alto nível na vitória sobre o Mirassol e melhorou o poder de criação do Flamengo. Fiz um texto no meu blog hoje sobre... Depois a gente pode falar sobre isso, Thiago. Até eu gostaria, porque na semana passada você me perguntou da nota do Globo, lembra? Do Maracanã. E ontem teve a reunião. Sim. Né? Teve a reunião. Esse assunto é bom. Mais tarde a gente pode falar. Eu tô no Maracanã, se tivesse no Beira-Rio talvez seria mais complicado diante do que eu vou dizer agora. Eu acho que no lugar agregado passa o Flamengo, mas não vai ser fácil não. Eu acho que é um jogo muito bem jogado. Eu acho que o Roger tem um plano para amassar o máximo possível amanhã o jogo de ida. Se você assim quiser. Aí eu escrevi hoje no meu blog falando da crise que tem no Flamengo. Uma crise política, é uma guerra fria. O que é hoje a oposição, que era a situação, e que é a situação hoje, que já foi a situação e que houve uma dissidência. Evitar que o Flamengo tenha espaço para jogar, mas lá em Porto Alegre o Flamengo vai se beneficiar da condição que o Inter vai ter pressionado pelo seu torcedor, de também ter que partir para o jogo e esses espaços vão surgir. O Inter tem problemas de recomposição, o meio-campo é muito pesado. É o tempo todo. É o tempo todo. A gente, nós jornalistas, os que têm algum tipo de conexão com o clube, tem gente que manda WhatsApp todo dia, qualquer noticiazinha, uma opinião. Se o Bruno fizer aqui uma crítica, por exemplo, ao BAP, ou ao Boto, ou você, ou o Thiago, qualquer um, eu recebo aqui, ó, criticou e tal, diz tua posição. Se acontecer o contrário, também tem gente que fala, olha, tá vendo aqui, os caras que erraram, não para, é uma coisa impressionante. Que fez seu jogo com mais finalizações no primeiro turno do Brasileirão. Mas o uruguaio não poderá dar sequência ao bom desempenho na quarta-feira, quando o time enfrentará o Inter, no Maracanã. Ele está suspenso do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Quem Felipe Luiz escalará no meio-campo rubro-negro? Havia grande expectativa pela estreia de Carrascal no sábado, contra o Mirassol, mas o reforço de quase 80 milhões de reais não saiu do banco de reservas. Na entrevista coletiva, Felipe Luiz disse que o plano era utilizar o colombiano no segundo tempo, mas os rumos que a partida tomou, com a necessidade de pressionar o adversário, o fez adiar a estreia do meia. A decisão se deu porque, na visão do treinador, Carrascal ainda precisa de mais treinamentos para absorver a ideia de jogo do Flamengo, apesar do talento já demonstrado. A declaração deixa dúvidas sobre a utilização do meia como titular no próximo jogo, na vaga de Arrascaeta. Carrascal é um jogador com um talento e uma qualidade gigantes, o observamos nesta semana. Hoje, estava quase seguro de que iria colocá-lo para jogar, que o trocaria por Arrascaeta. Mas senti que a equipe estava a pressionar o Mirassol e precisava de gente que tinha mais pressão. Carrascal ainda não tem tanto esses treinamentos de pressão, então, pela fase defensiva, optei por não colocá-lo. Pela fase ofensiva, tenho certeza que nos daria muito, tenho esperança de que será ídolo deste clube nos próximos anos. Eu o vejo na mesma posição que jogou Arrascaeta contra o Mirassol, mas ele me disse que pode jogar nas 4 posições da frente, afirmou o técnico. Carrascal ainda terá mais 2 sessões de treinos com Felipe Luiz antes do jogo contra o Inter, o que pode ajudá-lo a estar mais preparado para se encaixar no time. Caso o treinador ainda não sinta segurança para escalar o colombiano desde o início, as outras opções passariam pelo improviso. O Flamengo terá a volta de Jorginho, que estava suspenso no sábado. O volante deve formar dupla com Everton Araújo ou Alan no meio. Ainda há a possibilidade de La Cruz ser liberado pelo departamento médico, mas o uruguaio dificilmente seria titular. Luiz Araújo e Plata são os candidatos para ocupar o lugar de Arrasca no meio-campo do Flamengo. Os dois já dividiram a função de criação do time em outros momentos da temporada. O técnico também pode mudar a formação e escalar um quarteto ofensivo de mais mobilidade, como fez contra o Atlético Minas Gerais, com o Wallace Ian entrando no lugar do camisa 10. Saúl é outra alternativa para o treinador, que o vê jogando em todas as posições do meio-campo, mas principalmente aberto pelo lado direito. O espanhol, no entanto, ainda está atrás dos colegas no aspecto físico e também precisa de mais sessões de treinos para se adaptar. Eu vejo ele para a posição em que estava o Gerson e agora está jogando o Plata, o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. Já falei com ele antes de ele vir para cá que era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos onde melhor rendeu. É verdade que nos últimos anos ele vinha jogando de volante, mas eu acredito que ele tem muito para oferecer nessa posição, ele chega bem na área, ele é um jogador determinante na frente, faz a diferença. É claro que ele não tem o mesmo conteúdo ainda, são vários detalhes da fase defensiva, são vários detalhes também na fase de construção que ele vem treinando mais na frente, comentou Felipe Luiz no sábado. Matheus Gonçalves, outro meia do elenco, não foi relacionado contra o Mirassol e não deverá estar à disposição diante do Inter. O jovem vai reforçar o Sub-20 nas próximas semanas, período em que o time se prepara para o Mundial da categoria, no dia 23 de agosto, contra o Barcelona, no Maracanã.
Eu tô no Maracanã, se tivesse no Beira-Rio, talvez seria mais complicado diante do que eu vou dizer agora. Eu acho que no agregado passa o Flamengo. Mas não vai ser fácil, não. Eu acho que é jogo muito bem jogado. Eu acho que o Roger tem um plano para amassar o máximo possível amanhã o jogo de ida. Evitar que o Flamengo tenha espaço para jogar, mas lá em Porto Alegre o Flamengo vai se beneficiar da condição que o Inter vai ter pressionado pelo seu torcedor de também ter que partir para o jogo e esses espaços vão surgir. O Inter tem problemas de recomposição, o meio-campo é muito pesado e no agregado acho que o Flamengo segue para as quartas de final. Apenas acho sem muita convicção. O que eu tenho convicção é que nesta quarta-feira, com transmissão aqui da ESPN e também do Disney Plus, Rogério Vogan, Paulo Calçade, Zinho e grande elenco, grandíssimo elenco, nós teremos, isso eu posso assegurar, um Maracanã mais uma vez com mais de 60 mil torcedores. A venda antecipada registrou 56 mil ingressos adquiridos pelos torcedores de Flamengo e Inter, o que é mais uma vez garantia de casa cheia, o Flamengo tendo aí públicos superiores na média de 64, 65 mil torcedores em todas as competições, e isso acaba sendo potencializado e até mais materializado em jogos decisivos, em jogos de mata-mata. Eu fiz um texto no meu blog hoje sobre... Depois a gente pode falar sobre isso, Thiago. Até eu gostaria, porque na semana passada você me perguntou da nota do Globo, lembra? Do Maracanã. E ontem teve a reunião. Sim. Né? Teve a reunião. Esse assunto é bom. Mais tarde a gente pode falar, se você assim quiser. Aí eu escrevi hoje no meu blog falando da crise que tem no Flamengo. Uma crise política. É uma guerra fria. O que é hoje a oposição, que era a situação, e que é a situação hoje, que já foi a situação e que houve uma dissidência. É o tempo todo. É o tempo todo. A gente, nós jornalistas, os que têm algum tipo de conexão com o clube, tem gente que manda WhatsApp todo dia, qualquer noticiazinha, uma opinião. Se o Bruno fizer aqui uma crítica, por exemplo, ao BAP, ou ao Boto, ou você, ou o Thiago, qualquer um, eu recebo aqui, ó, criticou e tal, diz da oposição. Se acontecer o contrário, também tem gente que fala, olha, tá vendo aqui, os caras aqui erraram. Não para, é uma coisa impressionante. Aí eu fui escrever sobre isso, expliquei, mostrei, contextualizei, usei até um vídeo da semana passada quando o Thiago me perguntou dessa história da nota do jornal O Globo, e eu falei, eu não embarco nessa, vamos ver o que é afinal, enfim. Aí o cara vai lá e fala, não, você está querendo criar crise no Flamengo, não sei o quê. Eu quero criar crise no Flamengo. O sujeito prefere ser um alienado, uma topeira, que não sabe nada do que está acontecendo no clube dele, e que você fique só jogando confete. Não é o assunto campo e bola. Campo e bola tá bom ali, tá líder do campeonato e tal, caiu na competição, mas pode amanhã fazer um bom jogo contra o Internacional, caiu para o Atlético. Não é isso. É uma questão política que afeta demais o clube. Ou alguém acha que o Corinthians também está nessa situação porque não tem a questão política, né?